Atenção você que quer escrever uma história longa, não só por diversão, mas porque quer entrar no mercado editorial. Esses 2 últimos pontos são importantíssimos para vocês. Sentiu a minha intensificação, né? Do quanto realmente é importante. Estilo de vida. É mais difícil para histórias curtas transmitir para as pessoas esse estilo de vida e essa conduta. Como esse estilo de vida, Juliana? A gente tem todo um linguajar, filosofia, roupa e linguagem de One Piece. Tem um jeito de falar, Luffy tem um jeito de falar que tá com fome, Zoro tem um jeito de se comportar com algumas coisas, a Nami sempre diz Nani pra alguma coisa que tá acontecendo, o Zoro é sempre mais esperto, o Chopper é sempre mais fofinho, o Brook e o Franklin, eles são sempre mais hentais, que eles falam, né? Hentai, gente, não é só hentai lá no Japão fala pervertido, né, e tal, essas histórias pervertidas, mas é um símbolo também para coisas estranhas, esquisitas, peculiares, né, peculiares de um jeito estranho. E aí, enfim, eles estão sempre mais, essas pessoas têm sempre mais essa pegada, e cada fã com certeza se identifica com cada um deles e com cada uma dessas histórias de vida, sabe? E isso acaba se revestindo justamente nessa questão de roupa. Teve uma pessoa que veio falar comigo, eu não vou lembrar agora, mas foi lá no Instagram, que veio falar justamente, não, mentira, foi meu aluno querido, olha eu doida, Gustavo, meu aluno querido, que tá montando um puta de um projeto, não tem como falar de outra forma, um baita de um projeto, de uma história que ele estruturou fazendo o Guia do Aprendiz de Escritor. Claro que o mérito é dele, porque a história, a ideia é dele, mas eu fico muito feliz do Guia do Aprendiz de Escritor ter te ajudado a estruturar mais encorpadamente essa história. O guia serve para isso. O guia serve para você aprender a planejar e estruturar a sua história. E ele estruturou de uma tal forma que ele quer chamar outras pessoas para ajudar a fazer animação, a fazer o mangá, ele tem colegas que desenham. Cara, eu tô muito orgulhosa. E ele falou, e ele pensa justamente nesse quesito. É uma história longa e ele pensa justamente nesse quesito. Itens para vender um estilo de vida para os leitores. Nossa, Juliana, mas eu só quero escrever por hobby. Não tem problema. Ainda assim, isso também atrai as pessoas. Que é o quê? Uma história longa, mais complexa, é mais fácil da gente fazer essa construção de detalhes, né? O símbolo dos Nakamas, isso é o símbolo do One Piece, do companheirismo. Nakama significa, né, companheiro, amigo ali dentro do Japão, na língua japonesa. E eles usam muito isso o tempo todo, porque você é o Nakama. Nakama pra lá, Nakama pra cá, e é tudo um símbolo, é uma simbologia. Essas simbologias geram esse estilo de vida dentro do One Piece. É uma filosofia, o estilo de roupa, e aí a gente vê realmente os símbolos, as roupas que são vendidas, muito mais do que só uma foto do anime, e aí futuramente a gente vai ter essa parede com essas simbologias, não só de One Piece, mas de outras. Eu gosto muito mais da simbologia do que de fotos, de quadros do que aconteceu no anime. O que são essa simbologia? É o símbolo do LOL, por exemplo, né? Que eu vejo muita gente com o símbolo do LOL. O símbolo, a bandeira dos próprios Mugiwaras. O chapéu de palha, que é um grande de um símbolo. Sempre nos meus eventos, quando eu ensino lá a criação das minhas histórias empolgantes, impossíveis de serem ignoradas, eu dou o exemplo dessa história que eu usei o símbolo de One Piece e foi o símbolo do chapéu de palha. É um símbolo, sabe, dentro da história. É uma linguagem dentro da história, é um estilo de vida, de companheirismo, de ser companheiro, de ser nakama. A linguagem do próprio anime, de como falar, gírias que os personagens falam bastante, isso cria um senso que a gente vai falar, é o último item, que é comunidade, mas eu vou entrar mais pra frente. Filosofia de vida, do como pensar, de meus amigos em primeiro lugar, mais do que os meus sonhos, mais do que meus planos, eu quero correr atrás dos meus amigos. Lições aprendidas, quantas lições a gente não tem ao meio do caminho, ao longo do caminho. A gente tem que entender que quando uma história é longa, a gente divide ela por arcos, vários arcos, não só em animes, tá, gente? E histórias que não sejam animes, você também tem que dividir por arco, ainda mais se ela for longa, sim. Por quê? Porque você precisa dar, imagina se eu te levo pra uma caminhada, eu sempre penso nisso.
Eu acho que essa questão de estilo de mapa faz você pensar melhor, porque é a mesma coisa o processo. Imagina se eu te levo para uma caminhada e fala assim, ó, é uma caminhada de 1 mês. Meu Deus, é muito tempo. Não, mas olha só, a cada X horas a gente vai parar num lugar pra descansar, pra ficar num lugar legal, pra comer, pra não sei o quê. Sabe os mochileiros quando vão fazer essas voltas ao mundo? Eles vão dar a volta ao mundo eles sabem que eles vão demorar anos pra fazer isso. Mas eles vão parar em cada ponto. Ah, eu vou ficar 5 dias aqui nesse lugar, vou ficar 1 semana no outro, 1 mês no outro, não. O que são isso? São recompensas ao longo do caminho pra pessoa não desistir. São pequenos marcos. Os arcos também são esses... desculpa, bati no microfone. Os arcos também são esses pequenos marcos. De quê? Não é que a pessoa tem que esperar o One Piece pra receber a recompensa de, sabe, de alguma coisa conseguiu, alguma coisa foi conquistada. Não. A cada pequeno arco tem alguma conquista, tem alguma lição aprendida, né? Cada conquista dessa te gera uma lição aprendida. Então, você finaliza pequenos marcos pra você, faz aquele caminho de migalha de pão, sabe? Quando você vai, aqueles desenhos que vai jogando migalha de pão e o personagem vai seguindo ali até chegar, enfim, ao final que você quer colocar, é a mesma coisa. Vai deixando migalhas de recompensas, dessas finalizações, pra você conseguir manter o seu leitor firme até o final. Feliz, querendo saber mais até o final. E as migalhas de pão do One Piece são assim. E elas vão aumentando. No início é uma migalhinha de pão, depois eles já deixam uma pipoquinha que é algo mais interessante. Depois eles já deixam um pedaço de um bolo ali pra você ver, pra você comer, que é mais gostoso. Você vai falando, poxa, então à medida que eu vou continuando assistindo isso daqui, vai ficando melhor a cada momento. E é isso que você tem também que ter ao longo da sua história grande. Por que eu botei aqui itens de tatuagem? Cara, eu acho que o suprassumo, máximo do máximo, é quando um fã faz uma tatuagem do seu anime favorito. É tatuar no corpo, falar assim, cara, é carimbar. Não é só porque é legal. A primeira vez que me deu a intenção de assistir One Piece, porque eu já sabia que ele existia, mas assim, de pensar, vou assistir esse anime, minha amiga me incentivou, mas a primeira intenção que eu tive foi eu tava com um amigo meu numa galeria aqui em São Paulo, ele é do Rio, veio me visitar. E aí ele tava vendo, sei lá, umas blusas de anime mesmo. E aí o cara da loja tava com uma tatuagem do LOL no braço. E eu falei, caraca, e aí ele perguntou, pô, One Piece, né? E meu colega viu uma blusa do LOL e perguntou, One Piece, não sei o que, nanana. E o cara da loja se transformou no maior vendedor de One Piece. Não, porque One Piece é maravilhoso, porque não sei o que. E ele tocou nesse assunto de companheirismo. Não, porque companheirismo de One Piece e tal, nanana. E aí ele mostrou a tatuagem. Tem uma tatuagem aqui, tem a tatuagem aqui, tatuagem na perna. O cara era simplesmente fissurado. E eu falei, cara, eu como uma boa... Eu não vou dizer historiadora, né? Porque historiadora que estuda história de verdade. Mas eu como uma pessoa aficionada por histórias de ficção... Também gosto de história mesmo, história real da humanidade, enfim. Mas eu, como uma pessoa que sou fascinada, olhei e falei assim, cara, que poder é esse que essa história tem? Porque eu nunca tinha visto, mesmo com Harry Potter, nunca tinha visto tamanha paixão por uma história, sabe? Eu dou sempre o exemplo de Harry Potter, que Harry Potter também foi uma história muito longa, que atravessou gerações aí, né? Então, mas aí eu ouvi e falei assim, cara, é isso, por quê? Passa o estilo de vida. Então, quais são os elementos da sua história, a simbologia da sua história, que vai passar esse estilo de vida